O debate de gigantes desta quinta-feira, eu falei com o Pai Chiquinho de Oxalá e Juliano Canedo. E nós falamos sobre religiosidade, sobre fé, sobre esperança e também trouxemos aqui muita informação para quem ainda não conhece o Batuque do Rio Grande do Sul. Está muito emocionante o nosso programa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ele começa agora. Olá, estamos começando o nosso debate de gigantes aqui pela RS Play no canal 524 da Claro TV e a noite de hoje ela vai ser sensacional. Eu não tenho dúvida que vocês vão gostar do que vai acontecer na noite de hoje. Eu estou com dois convidados muito especiais que logo eu vou apresentar para vocês. Como vocês sabem, de praxe, eu começo o nosso debate de gigantes falando dos nossos apoiadores e eu vou trazer para vocês agora a MG Sul, que é um apoiador aqui do debate de gigantes, e a gente vai rodar o vídeo deles. A MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram @DRSulMG, Facebook DRSulMG ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. É isso aí, esse é o nosso grande apoiador aqui do debate de gigantes, a MG e o grupo DR Sul. E tu vais lá no Barra Shopping Sul, no segundo piso, ali no nível do Guaíba, e vai na loja da DR Sul e vai procurar o Anderson Dávila e toda a equipe de vendedores. Tu vai fazer test drive, vai ter avaliação do teu usado e vai sair de lá no mundo dos elétricos. Bom, como vocês sabem, eu tenho uma maneira diferente de apresentar os meus convidados. Normalmente eu trago um texto, eu escrevo um texto traçando aqui um pouco da história deles. Mas eu vou abrir de forma diferente também com um texto criado por mim e apresentar também uma obra de arte que fala sobre a religião, que fala sobre o Batuque do Rio Grande do Sul. Eu vou ler para vocês o texto de apresentação e depois eu vou falar sobre esse livro aqui também para vocês. O propósito deste livro é contar a história do rei e herdeiro da nação Oió-Cunjeje, Pai Chiquinho como nunca foi contada antes, e também a história de uma das raízes mais sólidas, verdadeiras e antigas de Porto Alegre. Há mais de 85 anos, continua formando pessoas e moldando suas crenças. Esta linda história de fé, religião, amor e muita luta se passa no bairro Partenon, onde em meados dos anos 40 surge uma casa de religião na Avenida Veiga, número 590, e passa a ser a referência para religiosos de todo o estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e também de países do Mercosul, como Uruguai e Argentina. E nos meus convidados hoje está também o Pai Chiquinho de Oxalá, que é a quem eu conto essa história. Eu sou o autor desse livro, que foi feito em homenagem aos 50 anos de Oxalá Mocochel, que inclusive a data do dia 4 de dezembro está no calendário oficial de Porto Alegre, das comemorações do município de Porto Alegre, né? Falando sobre a luta, sobre a questão religiosa. Está lá um projeto do vereador Cláudio Janta e é uma data oficial de Porto Alegre. E eu estou aqui com o Pai Chiquinho de Oxalá, que eu vou pedir que o senhor se apresente para a gente, e também com um grande irmão, que é o Juliano Canedo, e essas histórias elas estão linkadas
Pai Chiquinho, primeiro o senhor se apresente para a nossa audiência. Quem é o senhor? Fala um pouquinho do senhor. Sim. Eu sou o Pai Chiquinho de Oxalá, um babalorixá, feito pela Ialorixá Mãe Olinda de Ançã, o qual é minha avó, né? E sigo uma raiz, puro sangue, que nós chamamos, que a nossa casa não entra, não assume a direção se não for sangue. Tem que ser sangue. Então, é uma casa pura dentro da nossa nação, ela é pura, ela não tem estranho na direção. E no fundamento, é lógico, né? Que legal, Pai Chiquinho. O senhor, me corrija se eu estiver errado, o senhor é a terceira geração a tocar a casa, o reino de Oxalá e Oxum. Sim, a terceira geração. Perfeito. Começou com a sua avó, depois passou para sua mãe. Sim, a avó, a mãe Olinda, era filha do pai Acimar, ali da Buenos Aires, que já é falecida, é lógico, todos, né? Aí a avó abriu a casa dela. Depois, em 78, a avó faleceu, aí assumiu a mãe. E agora eu assumi em 2015, eu assumi com a partida da mãe. Que legal, Pai Chiquinho. Nós vamos voltar para essa história. Tem muita coisa para a gente falar. Eu quero falar para você sobre o livro, como eu fiz esse livro, como eu escrevi esse livro em parceria com a minha esposa, que está me assistindo. A gente tem uma produtora executiva também, que é a Valéria Boldan. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro, mas principalmente sobre a questão da fé, que é o que o Pai Chiquinho vai falar aqui. E eu quero apresentar o meu segundo convidado da noite. Aliás, vou pedir que ele se apresente, que é uma pessoa que eu admiro muito, além de ser meu irmão de fé, é um profissional, um cara que eu gosto muito, que eu sigo ele há bastante tempo e eu estou muito feliz que ele topou o convite de estar aqui comigo hoje. Juliano Canedo, por favor, te apresenta para a nossa audiência. Muito boa noite, agradeço primeiramente a você pelo convite de poder estar aqui e mais feliz ainda de poder estar do lado do pai aqui compartilhando esse momento também. Agradecer, né, meu irmão, pela oportunidade de poder estar aqui. Meu nome é Juliano Canedo, né? Prazer também estar falando para a tua audiência. E eu estou nessa trajetória aí há quase 20 anos da minha vida, praticamente, dedicados para a religiosidade, para a espiritualidade como um todo. E dentro desses quase 20 anos, uma boa parte me dedicando para a música sagrada dos orixás, né? Que legal. Que para mim é a minha vida, né? Então, basicamente é isso. Eu me sinto, às vezes a gente fala as rezas, as orins, mas para mim é a música sagrada dos orixás e eu, como tamboreiro, me sinto um músico dos orixás. Exatamente. É isso que eu sou. É isso aí, que legal. Essa definição foi muito legal, porque é o que eu penso também, Canedo. Claro, a gente tem o respeito da fé, né, pai? Sim. Né, somos da religião de matriz africana, mas é isso, né? É a música, é a musicalidade, o que a energia do orixá cantada, né, por alguém. Pai, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, contasse um pouquinho da história da mãe Olinda, da mãe Jane, como o senhor falou, é de família, né? Sim. O que representa para o senhor hoje tudo isso? O senhor vir dessa linhagem, né? E o senhor continuar levando adiante tudo aquilo que o senhor ensinou, tudo aquilo que o senhor viu durante a sua vida inteira. Eu sei, né, e está aqui no nosso livro, que o senhor, sua primeira filha de santo, o senhor tinha 12 anos de idade. Sim. Né? Não vamos falar a idade agora para não entregar, né, pai? Mas eu queria que o senhor falasse sobre isso, a sua satisfação em carregar esse legado, como diz o livro, da sua família também. É uma satisfação, ao mesmo tempo também é um fardo um pouco pesado, porque não é fácil ser um babalorixá, principalmente quando ele é exigente e é transparente, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa religiosa, transparente e carrego a religião não com fanatismo, mas na cabeça e no coração. E tenho uma grande responsabilidade, né? Porque eu represento hoje a minha ancestralidade todinha, que é muito grande, e eu não posso deixar isso cair. Enquanto eu tiver força e a minha cabeça
tiver direcionamento, você pode ter absoluta certeza que a minha nação, Oió com Jejo, eu vou defender ela até o meu último respiro, né? Que legal, pai. Eu fico muito feliz, né, em ouvir isso. E tem uma frase também lá dentro do livro, eu vou aos poucos aqui lembrando do livro, que eu falo o seguinte, né? Para uma árvore nascer e dar bons frutos, ela precisa de raízes fortes. Né? Para uma construção, né, ser erguida, ela precisa de grandes pilares que sustentem o que vem depois. Né? E aí eu encerro dizendo que eu não tenho a menor dúvida que a minha raiz é muito forte sobre grandes pilares e eu estou no lugar certo na hora certa. Né? E quando eu ouço isso me dá mais certeza ainda, porque é isso, né, pai? Isso representa uma raiz muito forte, né? Uma casa de religião há mais de 85 anos, fazendo agora esse ano, no mesmo endereço, com o santo. Eu vou usar uma palavra para que as pessoas entendam, sim, tá, pai? Mas o senhor sabe que não é isso que a gente usa. Com o santo padroeiro, digamos assim, né, que comanda a casa, que é Oxalá Mocochel, como data oficial do município de Porto Alegre, 4 de dezembro. 4 de dezembro. Isso também não deixa de ser assim um orgulho, um prestígio, porque isso aí eu vejo como respeito, né? Porque é uma das casas, para não dizer que é a única, mas a nível de tradição, mais antiga em atividade. Veja bem, tem casas bem mais antigas, mas em atividade, a princípio, é a Veiga 590, né? O Reino de Oxalá e Oxum. Que é conhecida como a Catedral. Conhecida como a Catedral, esse mesmo. Que legal. Canedão, eu vou chamar o Canedo de Canedão porque ele é meu irmão, né? E a gente tem quase contemporâneo. Fala para mim da tua escolha de ser músico, né? Tu é um músico e cantar as músicas dos orixás, no que tu te inspira, tem alguém na família? Como é que surgiu isso para ti de tu... porque assim, né? Para quem é da religião sabe, mas para quem não é da religião, tu tens uma responsabilidade muito grande, né? Porque é o toque do teu tambor que emana energia para que tudo aconteça de forma harmoniosa. Eu queria que tu falasse sobre inspiração, porquê. Conta essa história pra gente aí. Assim, eu desde pequeno eu sempre fui uma criança um pouco diferente, né? O meu finado vô, que o pai até conheceu ele, que era o meu melhor amigo que eu tinha, ele era de Umbanda. E desde pequeno, para muita gente que não sabe, que às vezes fala, desde pequeno eu frequentava a casa da Dona Dirce do Ogum das Matas, que fica na rua Pernambuco, no bairro Maitá, em Porto Alegre. A Umbanda, aquela antiga, onde na hora que os caboclos iam dar passe, abria a cortina e depois, quando terminava, eles fechavam a cortina para eles poderem ir embora, né? Então, eu fui criado no meio disso. Então, na verdade, eu desde pequeno, eu toco alguns instrumentos, como violão, guitarra, dou uma arranhada numa gaita, eu tocava em barzinho. E eu fui uma criança que eu não vivi muito, e um adolescente também que eu não vivi muito em balada. Eu sempre gostei de, por exemplo, quando eu era pequeno, passava o dia inteiro ouvindo o CD do Padre Marcelo Rossi. Que legal. Ouvindo músicas sacras. Gosto até hoje de ouvir uma música gospel. Eu gosto de música, independente de onde ela seja. Mas depois, quando eu me iniciei na Nação, lá pelo ano de 2011, 2012, por aí, onde eu realmente entrei para ser adepto da Nação, eu conheci uma pessoa, né, um grande ser, que para mim que foi a minha grande inspiração e é a minha inspiração até hoje, que foi o meu mestre, Pai Jorge Testa de Ogum, da cidade de Canoas. E não tão ele quanto o Mauro da Oxum, que era sobrinho dele. E eu parava na porta para olhar quando ele ia tocar os serões, quando ele ia rezar, e chegava sempre com a camiseta aberta, com a pochete dele, a sandália, muito simples, muito humilde. E eu parava na porta para ver o jeito que ele rezava, para ver como que ele rezava, para entender o que ele estava fazendo. E, na verdade, o Pai Jorge Testa foi a minha maior inspiração. Depois de uns anos, eu tive aproximação que eu sempre digo que eu tenho 2 mestres que me ensinaram as rezas e o toque, a como se portar como um tamboreiro dentro da nação do batuque. O Pai Jorge me ensinou a fonética, como tocar, como cantar. E o Pancho Villa de Oxalá foi quem me ensinou a postura de um tamboreiro, a como se portar dentro de uma casa, como tu saber como lidar com os pais de santo, porque é realmente como tu falou,
Dentro desse meu tempo de caminhada, eu já me deparei com muitas coisas dentro das casas que eu toco, mas não um mal, realmente do tratamento para com o tamboreiro, porque o tamboreiro, ele nada mais é também que um sacerdote da música sagrada do orixá. Porque a nossa religião... Sem música não acontece nada. É duas coisas que fazem o batuque e as religiões afro acontecer. O ebó, que é a comida. E a música. E a música. O batuque, a religião afro, ela é feita disso, de comida e de música. Então o culto ao orixá, ele nada mais é que uma festa maravilhosa. Porque a gente diz que o batuque é uma festa. É uma festa. Porque é uma festa sagrada, só que ela é uma festa sacra. Então eu tenho sim esse legado junto comigo, que eu gostaria de deixar também para os meus filhos. Tem o meu grupo que se chama Ilu Axé Orum, que leva as cores do meu santo, que leva toda essa história minha junto com o meu orixá, porque eu penso que toda vez que eu me levanto para alguma reza específica, que é a reza da minha família, a reza do meu pai, a reza do meu santo, a reza de alguém, eu estou invocando a memória daquele orixá, daquela pessoa. Perfeito. E aquela pessoa, ela só faz e passa os conhecimentos dela por causa da sua ancestralidade. E a ancestralidade maior da gente é o nosso orixá. Por isso que todos os meus alunos que aprenderam comigo, eu sempre digo que não tenho só respeito para mim que ensinei alguma coisa, mas pelo meu orixá, porque por ele, que é o meu maior ancestral, eu passo aquilo que eu tento aprender, que eu aprendo humildemente ao longo do tempo. Então, basicamente é isso. Que legal. Ser babalorixá estava nas suas pretensões desde sempre ou não? Olha, eu penso assim, eu acho que uma coisa é ser e outra coisa é... querer e outra coisa é ser, né? Eu fui escolhido, porque eu me iniciei em 1971, depois com, a gente chama de Aribibó. Em 1972 eu fiz o Bori. E em 1974 eu ganhei todos os meus axés, aonde eu me tornei um babalorixá, sobre, claro, a bandeira da minha mãe santo, da minha avó, né? Com a minha mãe, o meu pai, mas eu nem imaginaria que eu seria ou que eu iria chegar aonde eu cheguei. Então, na realidade, eu não escolhi. Eu era doente, era cardíaco, como sou até hoje, mas a religião me protegeu, me cuidou até hoje, tive que entrar, mas quando eu me acordei eu já era pai de santo, eu já estava jogando, eu jogo búzio desde os 12 anos de idade, né? Que legal, pai. Então não foi uma opção, eu que quis ser, não, eu fui escolhido. Estava escrito. Estava escrito. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desde quando que o senhor percebeu essa questão toda da intolerância religiosa, passou a ter mais, e principalmente, pai, o desvio da questão da religião para a exploração financeira, para que a gente saiba que tem muito isso. O que o senhor acha que pode ter acontecido para que a gente tenha tanta coisa relacionada a isso, a nossa fé, a nossa religião nos dias de hoje? Veja bem, a religião ela continua bonita, verdadeira, mas o problema todo é que hoje falta humildade, não existe mais humildade. Eu e Iaô, ou filho de santo, que é a mesma coisa, eles não querem mais obedecer, eles querem ser pai. Hoje ninguém quer ser filho, eles querem ser pai e no ser pai mal preparado, porque daí o que acontece? Eles ganham os axés, porque tu tem que ganhar os axés primeiro para te poder executar, aprender a trabalhar. Não, eles ganham os axés, mas nem aprenderam ainda. E já saem fazendo, assim como tem maus profissionais em todas as áreas, também tem dentro do batuque, né? E o batuque hoje é tipo assim, ó, muitos estão no batuque, não pela fé, pelo amor ou pela dor, mas eles visam o lucro, eles visam o dinheiro. Então pegam pessoas carentes, pessoas que necessitam, que precisam e que às vezes até dão praticamente quase a vida para resolver uma promessa ou um problema. Então veja bem, não estou generalizando. E a gente não deve, por isso que eu quis lhe perguntar, para a gente não generalizar. Claro, isso, não estou generalizando. Mas o único poderoso é o grande arquiteto do universo. Perfeito, pai. Esse é o poderoso. A gente faz o que a gente pode.
E o que ele Mas permite, né? o que me permite, como eu não prometo nada. Eu faço, se tu merecer e for para ser para ti, vai acontecer, senão não vai acontecer. O dinheiro nunca me comprou. Que legal, pai. E eu sei que isso é verdade. Canedo, eu queria que tu falasse, já eu sei que tu tem alguns projetos e eu achei muito legal, eu fui pesquisar lá, te sigo no teu Instagram já há bastante tempo. Eu queria que, além, né, e a nossa religião tem isso, né, quem é da nossa religião, né, pai, a gente tem essa questão de ajudar o próximo, de querer que as pessoas também tenham a felicidade que a gente tem, né, da energia do orixá, dessa coisa toda. E tu tem um projeto chamado Terreiro na Rua, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Cara, o projeto Terreiro na Rua, ele nasceu em 2015, quando houve um projeto da Regina Fortunati, que era o PL 21/2015, que era contra a sacralização dos animais, né? Veio todo um povo que era voltado assim à proteção dos animais. E naquela época eu conheci, em 2015, ainda tinha muita gente antiga que ainda era viva, assim, né? Então eu pude conviver com muitas pessoas, uma delas que eu gostava muito, por exemplo, a mãe Norinha do Oxalá, acho que o pai deve ter conhecido ela também, né, pai? O Jairzinho do Bará, o Vilmar Bombom e muitos outros que eu tive a oportunidade de conhecer. Então eu ia dormir na frente da Assembleia Legislativa para no outro dia a gente acampava lá, fazia salchipão, tudo, porque eram dias de luta, de que tinha funções dentro da Assembleia Legislativa. Então a gente tinha que estar lá para entrar nesses debates. Teve até briga, enfim, foi um momento bem tenso assim naquele ano, foi muito forte. Que ano foi isso, tu lembra? 2015. 2015. Isso, a PL 21/2015. Ah, tu falou. Isso, perdão. E aí, então lá, na verdade, eu já tocava antes disso. Só que lá foi onde as pessoas passaram a conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Porque eu morava em Canoas, então eu vinha lá de Canoas, quando eu não dormia lá, vinha todo dia de manhã. Então, para te responder essa pergunta, eu precisei falar isso aí primeiro. Claro. Porque aí, em 2015, que era ano de Ogum também, eu pensei assim, ó, isso aqui não pode só ficar nisso aqui. Por que aquilo ali aconteceu? Que é como o pai falou, por falta de conhecimento das pessoas de saber o que é o batuque. Porque, por exemplo, o que eu vejo assim, quando um bisavô passa para avô, ó, não vai nesses macumbeiros aí que são tudo raça ruim. Aí o avô passa para o pai, ó, tu não vai nesses macumbeiros porque é raça ruim. O pai passa para o filho. Até que o filho, não, mas para aí. O vô falava pro pai, não, eu vou lá dentro desse terreiro e vou ver o que é que eles fazem. Aí eles vão para dentro do terreiro e vê que nada é como vem sido passado até aquele momento. Então, o que eu senti em fazer junto com os afiliados de santo que eu tinha na época? Vamos fazer um grupo, que é onde surgiu o grupo Ilu Axé Orum, e vamos ir para as cidades fazer o que a gente faz aqui, que é o quê? Rezar para os orixás e falar de religião, falar o que é os orixás. Falar que o Bará é o orixá dos caminhos, que o Ogum é o orixá do metal, que o Oiá é o orixá dos ventos, que o Xangô é o orixá dos fogos, que os orixás são as forças da natureza e o que a sacralização que acontece dentro da nossa casa alimenta as pessoas, né? Que como o pai falou, né? Que as comidas ali, tudo é direcionado primeiramente para os orixás, e quando você come aquela carne, quando você come um amalá, quando você come uma fruta que um orixá, um bombom que um orixá te deixa dentro das obrigações, quando ele vem dançar no mundo e deixa um bombom, deixa alguma coisa, deixa uma rosa, qualquer coisa, aquilo ali é sagrado. Então tem muita coisa que é sagrada dentro da religião que as pessoas nem imaginam, né? Detalhes que eu tento passar para as pessoas leigas que não conhecem. Então, disso aí surgiu o projeto Terreiro na Rua. Que legal. Onde o maior deles é aqui na Esquina Democrática, que eu sabia que ali não ia ter problema de eu fazer, porque o nome já diz Esquina Democrática. Né? E começou ali. Então, toda vez que eu vou ali, que eu vou com um grupo ali, eu já fui em outras cidades, como Canoas, como... Eu vi o de Torres. Litoral, como de Torres, como no litoral. A gente vai ali e muitas pessoas às vezes param, meu irmão. Por exemplo, eu tô cantando a reza da Oxum. Quando a gente canta a reza para Oxum, automaticamente mexe com as emoções. E aí as pessoas param, às vezes, ouvindo eu cantar, e no final elas dizem, moço, quando tu tava cantando ali, eu nem sei o que tu tava cantando, mas eu senti uma emoção tão grande a ponto de continuar chorando aqui, eu quero que tu me diga onde é que é a tua casa, que eu quero lá saber mais da religião de vocês. Ali eu vejo que a minha missão, por momento, cumpriu. Porque nem é converter a pessoa para a religião, mas é que ela saiba
E eu sempre digo, se em É algum verdade, momento, né? se em algum momento, eu falo, se em algum momento tu vê uma sineta batendo perto da tua casa, algum tambor tocando, ninguém está fazendo mal. Ali a gente está sustentando a nossa religião, Nossa fé. a nossa fé. Então, o projeto Terreiro na Rua é isso. Não é para eu ganhar nada, porque eu não ganho nada, eu boto no meu bolso. Às vezes, alguns amigos que ajudam com um troquinho para gasolina, para eu buscar o pessoal. Às vezes, a gente está ali, vem pessoas e largam nota de dinheiro ou compram água. Eu nunca pedi. Mas aquele dinheiro que larga ali, a gente usa para botar uma gasolina, alguma coisa. E, na verdade, o intuito de tudo é contra o preconceito, para que as pessoas entendam literalmente o que a gente faz dentro dos terreiros. É isso o projeto Terreiro na Rua. Que legal, pai. Eu quero, de novo, aproveitar o gancho do que... Vocês estavam ouvindo um barulho aqui antes, eu estava abrindo o livro, tá? Esse livro aqui estava lacrado, é um dos últimos que eu ainda tinha lacrado, porque tem lá no final, tem um texto, né, que eu escrevi, eu sou autor do livro, que eu quero ler ele, então eu abri. Então foi o barulho que vocês viram. Pai, dentro do nosso fundamento, legal, isso que o Canedo falou aqui, o axé, né? Agora o ebó, né? O axé através do ebó. Sim. É um fundamento também, eu acho que é importante o senhor falar isso, que corrobora com o que o Canedo falou, que a gente não bota fora as coisas, a gente não sacraliza, por exemplo, um quatro-pé, uma ave ou outras coisas e simplesmente depois que acaba o batuque bota tudo fora, não. Esse é o axé, as pessoas comem, levam para casa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, por que tem a comida salgada e por que tem a comida doce, o que representa cada uma delas. Tudo, em primeiro lugar, a sacralização, ela é feita para alimentar o orixá, tá? Que é onde o orixá come o oxorô. A carne, a gente limpa, ela é dada na festa e também doada. O couro do bicho é feito tambor, que é onde saem os batuques. Os batuques. A buchada, que é o que não serve, que vai fora aos olhos dos outros, não, aquilo ali se usa para doença, para troca de pulmão, troca de rim, troca de intestino, são tudo, nada na realidade vai fora. Dá para dizer que o que vai fora é as penas. Perfeito. Do contrário, nada. Só que essas coisas são... não aparecem. Não aparece. Isso é feito assim, segredado e quieto ali. Então, ninguém vê esse tipo de coisa. Tu termina... Tu vai numa casa, se tu for leigo, não conhecer, ou mesmo conhecendo, tu vai ganhar um mercado. Ali, aquele mercado ali tem fruta, tem comida, tem tudo que passou dentro da casa de religião nesses 12 dias, 8 dias, a pessoa vai levar um pouquinho daquele axé. Aquele que não conseguiu falar com o santo ou chegar perto do santo, por isso que tem a doação que é atirado, que está dentro do axé, da bala, do bombom, porque quem não conseguiu tomar um axé, ou falar com o santo, levou um axé. Perfeito. Da casa. Então, tu está levando a fartura. O mercado ele tem que passear. Quanto mais ele passear, melhor vai ser para vocês e também para o dono da casa. O axé, o mercado, ele é um crescimento. Isso se chama crescimento. E está dentro da nossa cultura religiosa, porque o batuque é obrigado a dividir. Não existe egoísmo dentro da nossa religião. Tudo é dividido. Que legal, pai. E importante isso que tu tá falando, eu acho que o senhor está falando, me desculpa, que é isso, né? Isso é o batuque. Não há alguém que toma posse de algo e fica com aquilo para si. Esse alguém, a gente está falando do Babalorixá, ele divide entre os seus filhos dividem com os irmãos, os seus filhos levam para casa, que dão para alguém. E, pai, eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, por que tem a parte que se come a comida salgada, em alguns batuques tem isso, sim, e depois se distribui o doce. Tem uma lógica para isso, um fundamento para isso? Tem uma lógica porque se quebra o negativo. Então, a parte dos orixás que são assim mais violentos, como o ano que nós estamos vivendo, que é um ano de guerra, é um ano de muita luta, é um ano perigoso, até pela influência do orixá também, que é agitado. Então, manda, como está mandando o Ogum em Ançã, aí entra o doce, que seria Iemanjá, onde a gente serve canjica, serve pudim,
serve vários tipos de doce, que é para dar o equilíbrio, o balanço da obrigação para ela não ser pesada. Então, no início começa com salgado, mas termina sempre no doce. Então, tu tem que levar a doçura, deixa o negativo para nós e leva o positivo e a doçura para ti. Que legal, pai. Antes de passar para o Canedo, eu quero que o senhor fale um pouquinho. Eu, obviamente, né, como autor do livro, conheço a sua história, ou parte dela, e sinto muito orgulho que, além de filho de santo, eu sou amigo do pai Chiquinho, nessa caminhada que nós levamos 1 ano para escrever o livro. A gente conviveu e eu faço parte de um seleto grupo de, além de filho de santo, amigo do Oscar Santos. Né? Além de filho do pai Chiquinho, eu sou amigo do Oscar Santos. Que o senhor tem uma relação até hoje, né, ainda que não presencial fisicamente, com a mãe Jane, com a sua mãe. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse amor de mãe e filho, de filho para mãe, que a gente sabe que quem lhe conhece, que é uma relação eterna e muito linda. É um amor incontestável, né? E a gente, quando tem esse amor e é eterno, será eterno, né? Eu convivo assim com a esperança hoje de um dia encontrá-la, que eu tenho certeza que eu vou encontrar ela. A minha mãe vive dentro da casa dela, tudo continua como sempre foi. E a minha mãe, o amor era tão grande que está tudo isso no livro, né? Que onde entra a família, o pai dizia até que ela me manipulava. Porque quando eu me mudei, eu morei só 3 dias fora dali, porque ela disse: ai, meu filho, que também está no livro, se tu continuar morando fora daqui, acho que a mãe vai morrer. Aí o que aconteceu? Eu voltei para casa, sabe? E eu não sei te explicar assim, ó, eu aprendi isso com o orixá. Quando a Oxum da minha mãe se despediu, eu disse para ela que eu iria abandonar tudo e iria largar tudo. E se de fato isso acontecesse mesmo, né, lá na minha casa, ou em Porto Alegre, eu acho que, com certeza, com o meu gênio, eu iria fazer isso, a minha reação. Aí a Oxum me respondeu, eu disse para ela: a senhora é imortal. Aí ela disse: o senhor falou bem, meu filho. O orixá, né? Dela, a Oxum. Mas a minha filha não, minha filha é mortal. E está chegando a hora, ela tem que ir embora. Nós estávamos em Florianópolis, vindo da obrigação no domingo, e ela me teve uma parada respiratória em cima da ponte Hercílio Luz. Então, dali, se desencadeou tudo. Não foi em Porto Alegre, eu não sei como eu trouxe a minha mãe, porque daí eu saí fora do ar. O que eu fiz? E aí, sim, depois, quando eu comecei a assimilar, depois de meses, que foi o mais difícil, né? Porque a dor do amor e a distância, cada dia que passa, aumenta mais a dor, ela não diminui. Ela não diminui. Então, o amor é uma coisa que a gente não consegue explicar, porque às vezes a gente não consegue demonstrar. A gente sente, né? Perfeito. E mãe, para mim, o amor maior do mundo é a minha mãe. Perfeito. E tem uma frase sua que eu vou complementar, que ela está aqui no livro, tá? Essas histórias todas estão aqui no livro, esses depoimentos do pai Chiquinho. Depois eu quero que ele conte uma história muito curiosa de quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele ligou para a mãe Jane, e o que a mãe Jane falou para as pessoas também está aqui no livro, tá, gente? Eu lembro que o senhor falou aqui na parte, né, no seu capítulo aqui, o senhor disse: a mãe, afinal de contas, é o nosso primeiro amor, é a primeira mulher por quem a gente se apaixona, é a primeira mulher que a gente enxerga quando ganha vida, né? Eu lembro que o senhor me falou isso. Sim, é porque quando eles falam em amor ou a mulher da minha vida, é muito fácil dizer isso, mas para mim a mulher da minha vida e a primeira mulher que eu me apaixonei foi quando eu nasci, que eu abri os olhos e foi a primeira mulher que eu vi, que legal. Que é a minha mãe. Então, eu acho que esse é o amor verdadeiro, né? É o amor de mãe, né? Que legal. Canedo, eu queria... o pai Chiquinho falou, a gente está no ano do Oxalá, desculpa, do Orixá
Ogum, né? Que é o dono do ferro, do material de ferro, né? O seu ferreiro, como é conhecido. Teu orixá, né? Quem comanda o teu ori. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse sentimento do filho de Ogum, o que é o Ogum. São Jorge é um santo que todo mundo conhece, né? E cultua, até quem não é da religião, seja São Jorge e quem é da religião Ogum. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, desse orixá que te guia aí. Claro. Então, falar para mim, eu sempre vejo o pai falando, e acho que para quem não sabe, eu sou filho de santo do pai Chiquinho. E para mim é um grande prazer ter ele como exemplo para mim, porque eu vejo nítido sempre o amor que ele fala do pai Oxalá. E para mim, antes de eu fazer parte da casa dele, eu sempre carreguei isso também com o meu orixá. Porque é como se, basicamente, eu particularmente não tinha outro santo para eu ser. Eu sou nitidamente filho de Ogum, não teria outro orixá. Pode ser do Ossanha, do Xangô, não tem como, pela minha história de vida, porque eu penso que nós carregamos, não dá para dizer que tudo que acontece da gente é porque a gente é filho daquele orixá, mas nós carregamos traços ancestrais do nosso orixá, né? Quando a gente vai jogar um búzio ali na mesa e o pai de santo ou mãe de santo descobre a nossa cabeça, nos revelando nosso orixá, ali a gente já descobre a nossa genética ancestral através do Opelé do jogo de Ifá, que é o nosso orixá. Então o Ogum, dono desse ano, Ogum, na verdade, não é o verdadeiro nome dele. O nome dele é Abalaju. Ogum significa guerra. Então, é um título que ele recebeu por ser o maior general de guerra de Ilé-Ifé, que foi a cidade que ele mesmo fundou. Só que tem uma peculiaridade. O Ogum, ele tem um jeito muito bruto e, assim como Ogum, a maior, não digo fraqueza, mas a maior peculiaridade dos filhos de Ogum é o agir na impulsividade. Então, a maioria das histórias, que são os itãs do orixá Ogum, mostra ele agindo na impulsividade e se arrependendo depois, né? Então, nós como filhos de Ogum, entendendo um pouco dele, que ele é a guerra, que ele é a impulsividade, mas também é o orixá que traz a paz dentro do seu escudo. Então, eu tenho sempre uma frase que eu digo: Ogum é o orixá da guerra, mas ele traz a paz dentro do seu escudo. Por que ele traz a paz dentro do escudo? Porque, às vezes, o melhor ataque é a defesa. É se defender, não atacar as outras pessoas. Então, o verdadeiro orixá Ogum, por ele ser a guerra, ele também é o dono da estratégia. O orixá Ogum é o dono do minério, do ferro, é aquele que faz as armas de todos os orixás. E eu não sou diferente de ninguém, mas tenho uma peculiaridade. Eu sou filho de Ogum Adiolá. Ogum Adiolá, ele é o Ogum mais jovem, né? Porque todas as qualidades de orixás para dentro do culto afro são os momentos da vida deles, né? E Adiolá é o momento quando ele é jovem, quando ele se dedica a construir o material das Iabás, o espelho dourado da Oxum, do ouro, por isso que Adiolá é ligado ao ouro, ao minério do ouro, a prata, né? Aquela coisa de prosperidade, ao mar, à praia, porque ele é o ferreiro das Iabás, né? Então, para mim, o orixá Ogum é inevitável. Todos os orixás são maravilhosos. O pai ainda ontem falou isso. Mas ainda ontem ele falou uma frase interessante, né, pai? Não tem quem não gosta do Jorge, né, pai? Ontem ele falou, não tem quem não gosta do Jorge. Ontem o pai falou, eu fiquei observando, achei interessante. Porque, por mais que seja batuqueiro, você de Oxalá, você do seu santo, todo mundo tem um carinho pelo Jorge, pelo Ogum, né? Ele é um orixá que ele está presente em todas as casas. Desde lá da frente até o quarto de santo. Não tem como você não lembrar do Ogum. E o Ogum é isso, é a guerra, é a paz, é a impulsividade, mas é a clareza de fazer as coisas com a certeza de que vai ter uma vitória e uma resposta. Quem tem Ogum sempre vai ter uma resposta. E eu acho que, acima de tudo, a questão da lealdade, que filho de Ogum é sempre alguém muito leal. E pegando um pouco o que tu falou, é isso, né? Quem nunca tá lá comendo uma costelinha num churrasco, tomando uma cerveja e não lembra, né? Não Salve tem Jorge. Salve Jorge. Que legal, pai. A gente tá indo tem mais coisas para falar para vocês. Eu queria, Canedo, bem rapidinho, um trechinho de cada uma, que tu tocasse a reza do nosso pai de santo. Sou filho de santo do pai Chiquinho de Oxalá também, meu Abalorixá, né? Meu guia espiritual também, né? Tá aqui. Obviamente a reza do nosso orixá da casa, dos nossos ancestrais,
da mãe Eulinda, da mãe Jane, e depois a do teu orixá, do pai Ogum. Um trechinho de cada uma para o pessoal conhecer. Claro. Eu queria oportunidade de pedir, humildemente, se meu pai podia tocar um AG comigo. Pode, pai? Posso tocar um pouquinho? Tá aqui. Não sou muito, mas vou, né? Eu sempre digo que era uma peculiaridade que eu quero aproveitar e falar aqui. Os antigos, a maioria dos pais de santo, eu sempre digo que para ser um pai de santo mesmo, um babalorixá, ele precisa saber tudo. E eu tenho a grande honra, nós temos a grande honra de saber, o pai sabe tudo, é incrível, eu já disse, não é rasgar cedo na frente dele. Não, ele sabe mesmo. Mas ele sabe desde os fundos, desde as ervas dos orixás, até a depenar um frango, a corear um bicho, a escolher as flores que vai, a coordenar uma roda, a tocar um tambor e a tocar um AG, a rezar os orixás. Então eu te admiro muito, pai. Obrigado. Então vamos começar pela nossa bandeira ancestral, né? Yansã Bemi. Oia calulu, oia semirebó, oia calulu, oia semirebó, oia calulu de Yansã semirebó, oia calulu, oia semirebó. Epa, reloiá. Depois Oxum Bomi, né? E aí, Oxum? E amado pelé, mafomio, amado pelé, mafomio, amado pelé, mafomio, amado pelé, yoma, orixá, uerinho, E aí, Oxum? E nosso pai maior, né? O Xalá Mocoxé Bemi. Epa, o babá. E au, 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 babá e chorou. É biau, babá do malé. É biau, au, au, babá e chorou. É biau, babá do malé. É biau. Já pegou um babá, ele já pegou um babá. Epa, ô babá. E é o dono do ano, então, cantar para Orixá Ogum, a reza do meu pai mesmo. Ogunhê. Ai, Ogum abelô, Ogum marcelo, Ogum marcelo, ai, Ogum marcelo, Ogum abelô, Ogum marcelo, Ogum marcelo, Ogum marcelo, ai, Ogum abelô, Ogum marcelo, Ogum marcelo, ai, Ogum marcelo, Ogum abelô, Ogum marcelo, Ogum marcelo, Ogum. Que legal, gente. E eu vou te pedir, obviamente, que tu toque para mim, né, a reza que leva o nome da minha filha, da Amaia, que tem 6 meses, como diz o pai Chiquinho, se não for de Oiá, eu troco de nome, que foi dado em homenagem a Yansã, né? O nome Amaia. Tem outras, né, outras vertentes na Espanha, enfim, na Turquia desse nome, mas nós, como da religião e a minha esposa, foi em homenagem a Oiá, o nome Amaia. Vamos lá, e para Rio. Amaia, 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 Jaru, Jaru, Oiá, que você quer, Jaru, Jaru. Amaia, 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 Jaru, Jaru, Oiá, que você quer, Jaru, Jaru. E Amaia, 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 Jaru, Jaru, Oiá, que você quer, Jaru, Jaru. Amaia, 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 Jaru, Jaru, Oiá, que você quer, Jaru, Jaru. Que legal. Essa foi para me emocionar, para me deixar muito feliz. Pai Chiquinho, Canedo, eu tenho uma forma de agradecer os meus convidados quando eles vêm aqui para dizer obrigado pelo tempo de vocês. O tempo é o nosso bem mais precioso, ele não volta. O tempo que a gente dedica a alguma coisa a alguém não tem como a gente recuperar. E eu vou começar passando, produção, passa o primeiro vídeo para mim que eu não lembro a sequência, eu vou pedir que vocês olhem lá, ó, lá no retorno. Olá, tudo bem? Que bom fazer parte desse bate-papo de vocês aí. E ficou a mim incumbido, então, a missão de falar a respeito de quem é o Pai Chiquinho, né?
Conheço ele há pouco tempo, né? Comparado a alguns irmãos de santo que eu tenho, tô na casa há 6 anos recém, mas já tenho algumas histórias com o Pai Chico, né? Estive no livro também, e uma das histórias que eu contei lá, eu acabo repetindo ela aqui de novo, né? A maneira como a gente se conheceu. Ele foi um cara super transparente comigo e com a minha tia naquele momento. Eu ainda não era filho de santo dele, né? Então, e como eu disse, o que o senhor mandar a gente fazer e o que precisar vai ser feito. E ele naquele momento, sim, foi cirúrgico com o que ele disse e com a verdade que ele agiu com a gente, né, naquele momento. Então eu não posso decifrar ele, definir ele como não sendo uma pessoa honesta e amiga, principalmente. Fora o carinho e respeito que eu tenho por ele como religioso, eu tenho por ele também como pessoa. Eu me sinto de verdade parte da família Veiga e também da família pessoal dele, a qual eu tenho muito carinho, né? O Pai Chico é uma referência, seja para nós da Veiga ou para pessoas de fora, mas eu fico muito feliz em saber que eu conheço ele também fora o papel pai de santo, que ele exerce com exímia maestria. Um beijo enorme para vocês. Querido. Lindo, né? Lindo, lindo. Você já vai falar sobre isso. Pode rodar o segundo vídeo pra gente, Canedo, por favor. Ogum onira do pé aô, Ogum onira do pé aô, Oromi tala de talogum, Oromi tala de talogum, Ogum onira do pé aô, Ogum onira do pé aô, Oromi tala de talogum, Oromi tala de talogum, Ogum onira do pé aô, Ogum onira do pé aô, Oromi tala de talogum, Oromi tala de talogum. Ogum onira do pé aô, Ogum onira do pé aô, Oromi tala de talogum, Oromi tala de talogum, Ogum onira do pé aô, Ogum onira do pé aô, Oromi tala de talogum, Ogum onira do pé aô, Ogum onira do pé aô, Oromi tala de talogum, Oromi tala de talogum, Ogum Eu vou pedir para te falar um pouquinho primeiro, depois eu vou encerrar com o Pai Chiquinho sobre isso, Canedo. Obrigado, meu irmão, por tu estar aqui. Eu sei que tu está entrando em obrigação e eu tentei te agradecer dessa forma significativa, falando do teu santo de Ori. Uma excelente obrigação, irmão. Obrigado. Eu vou estar lá junto, torcendo por ti. Obrigado, querido. Sabe da minha admiração por ti. Gratidão. Obrigado por estar aqui E comigo. eu que te agradeço, meu irmão. Agradeço de verdade, do fundo do coração. E para mim foi bem emocionante isso. Eu tenho um carinho enorme, aqueles foram os momentos, já vão fazer, acho que vão fazer 8 anos. 8 Passou anos. rápido, né, pai? 8 anos. Vão fazer 8 Eu fiz anos. questão de trazer, porque eu sabia que era quando tu estava vindo para Veiga. Vão fazer 8 anos. Passou voando assim, né? E eu faço das palavras do Bruno as minhas também. E eu fico muito feliz todos os momentos. Eu não canso de dizer, porque as homenagens acho que a gente tem que fazer em vida, né? Isso aí. Então, esse momento vai ficar registrado para a eternidade. Então, eu quero dizer assim, o quanto eu te agradeço mesmo, pai, pela tua amizade também. Acho que o momento é esse, né, para falar. Ele sabe disso, o pai sabe disso, que eu sou... Quando tu falou de filho de algum ser leal, a primeira pessoa que veio na minha mente foi eu mesmo, porque eu carrego isso dentro de mim e o pai sabe disso. Então, esses momentos ali e todos os momentos que eu tô com o pai trazem assim o quanto eu fui acolhido dentro dessa casa, que é uma das casas mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Então, obrigado pela amizade, pai, pela parceria que a gente tem, por ser meu pai. E também meu padrinho Voltaire, que apareceu ali no vídeo, ele que é uma pessoa muito especial na minha vida também. Querida. Um beijo para ele, tive hoje lá almoçando com ele, e sábado ele também vai estar na obrigação. Eu que agradeço você, Capaz. que seja próspero o teu programa e tudo que tu fizer e colocar a tua mão prospere com a Obrigado. bênção de todos os orixás. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Pai, eu queria que o senhor deixasse um recado final para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, quero te agradecer pela oportunidade, pelo carinho e pedir para Oxalá, né, Orixá Nilá, Orixá Maior, que possa, com um pano branco, trazer a paz, que Oxalá. até mesmo através do teu programa, Oxalá possa entrar em todos esses lares e alcançar tudo aquilo que estão precisando, mas principalmente que a gente não valoriza, a saúde e a paz, porque essa o dinheiro não compra. Então, que Oxalá possa entrar em todos esses lares no momento que eles estiverem assistindo.
Que legal. Oxel, meu pai. E eu quero agradecer vocês mais uma vez por permitir que o debate de gigantes entre na tua casa, faça parte da tua família. E essa aqui é a minha fé, é o que eu acredito, é o que me move, é a energia que me faz acordar todos os dias, que eu acredito desde sempre. E eu estou muito orgulhoso, muito feliz, emocionado de estar aqui com o meu pai de santo e com o meu irmão de santo. E eu queria que vocês conhecessem um pouco da verdade do que é a religião de matriz africana que sofre tanto preconceito. E eu vou encerrar de uma forma diferente. Eu vou pedir para o Canedo. Canedo, tu consegue tocar para a gente a reza do nosso Pai Maior, do Oxalá Mocoxel, enquanto eu vou ler esse trechinho aqui. E eu já me despeço. Boa noite para vocês e nós nos encontramos no próximo debate de gigantes. Eu vou ler só um trechinho do encerramento do livro, que eu me orgulho muito em dizer que eu tive o privilégio de escrever sobre o Pai Chiquinho de Oxalá. Essa jornada como escritor foi uma experiência espetacular. Pude conhecer cada um dos que aqui falam sobre nosso grande amigo e babalorixá Pai Chiquinho. Cada filho, cada tio, cada amigo, todos lidaram com o livro da mesma forma possível, com amor, dedicação e atenção aos detalhes. E somente por isso foi possível contar cada uma das histórias particulares vivida por cada um de vocês, mas que pertence a todos nós. Pude conviver mais tempo e conhecer mais ainda nosso personagem principal. Esse é um privilégio para poucos. Pude observar detalhes que só a convivência permite a quem conhece Oscar Santos, o homem por trás do religioso, e viu quanto ele é parecido com todos nós, com suas dores, suas alegrias, glórias e decepções. Enfim, humano. Descobri nessa jornada que o dia 4 de dezembro, aniversário de Oxalá Mocoxel, nosso regente, está oficialmente no calendário das datas comemorativas de conscientização de Porto Alegre. A capital dos gaúchos presta essa homenagem ao Pai Chiquinho e ao Oxalá, nosso grande rei, e também a toda a família Veiga 590. Projeto de lei do vereador Cláudio Janta, aprovado em 8 de 11 de 2016. Fica aqui a minha alegria de escrever o meu primeiro livro, algo que não estava nos meus projetos, mas também que nunca imaginei realizar da forma que foi. Escrevendo uma história linda, contada de maneiras diferentes, mas que levam igualmente ao mesmo sentido de carinho que eu também coloquei em cada letra e em todas as páginas. Que essa obra seja um marco para o Batuque do Rio Grande do Sul, que ainda necessita de liberdade e de vozes e pessoas que possam livrar nossa religião do preconceito e da discriminação. Que esse livro seja inspiração para que outros escrevam e contem as histórias dos nossos ancestrais e autoridades do Batuque do Rio Grande do Sul, para que fique eternizado na memória e na cultura dos gaúchos. Muito obrigado e um até breve. E o debate de gigantes fica por aqui. Ah